Graça e paz, queridos irmãos. Estou passando por aqui hoje para deixar uma mensagem para você. Pois é muito importante sempre deixarmos mensagem que fortalece, mensagem de perseverança, mensagem que possa resgatar a nossa moral, a nossa espiritualidade, para levarmos de novo na presença do Pai. Para isso, este canal Ação Doutrina está sempre trazendo para você uma mensagem de amor, uma mensagem de fé, uma mensagem de Cristo. Amém? Por isso, não deixe de se inscrever e não deixe de dar o seu like para que as nossas mensagens possam ir mais longe e possa atingir aqueles que necessitam ouvir esta palavra, para que possa levantar de onde eles estão e saber que Jesus os ama, que Jesus os quer, que Jesus está de braços abertos esperando. A mensagem é importante. Por isso, seja uma atalaia, leve essa mensagem à frente, dando seu like e se inscrevendo. Amém? Muito bem. A mensagem de hoje é oração. E sabe quem deixou esse exemplo de oração para mim e para você? Sabe? Jesus Cristo, em Marcos 1, 35 a 39, é uma dos momentos, em que Jesus fez a sua oração. Pois Jesus gostava sempre de fazer as orações pelas madrugadas. Por quê? Porque Jesus Cristo em si já era uma vida de oração, Jesus é um exemplo, mas ele tinha uma vida corrida pela população, pelo povo que assediava, que corria atrás, que queria milagres. Então os dias eram corridos, não é? Mas Jesus tirava a madrugada para estar na presença do Pai, como forma de buscar a presença de Deus em sua vida, não é? Esta prática era uma prática que demonstrava a importância da espiritualidade, e da conexão com o divino, para que ele pudesse enfrentar o dia difícil, para que pudesse enfrentar os desafios diariamente. E ele deixou para nós estes exemplos de oração. Ele ainda corrigia os discípulos que dormiam ao invés de estar orando. Quantas vezes eu também dormi na igreja, na hora de orações, não é? Mas, graças a Deus, eu me corrigi. E quero dizer para vocês que uma das maiores dificuldades em buscar uma vida de oração está para aqueles crentes que não leram a palavra, sabe? Aqueles que não buscam as mensagens, aquele que não busca estar na presença de Deus diariamente, lendo a palavra, ouvindo a palavra, meditando na palavra. Então ele tem mais dificuldade de orar, porque ele não sabe com que palavra orar. Mas na verdade não precisa, não tem uma palavra específica para orar, não é? Tem muitos irmãos da igreja que não oram. Não oram por quê? Porque não tem intimidade com a palavra de Deus, não tem intimidade com as mensagens de Deus, não busca meditar na palavra. Então ele não tem palavras para falar. E ainda pegam os irmãos que vivem só orando de palavras bonitas e maravilhosas para agradar o outro. E aí aquele irmão mais simplesinho é que não vai fazer oração mesmo, porque ele não sabe falar aquelas palavras bonitas e nem sabe o que foi dito naquelas palavras bonitas. Pois a oração que Jesus Cristo nos ensina não é esta. A oração que Jesus nos ensina, ela é de dentro do coração. É o que você tem aí dentro, meu irmão. O que você tem aí dentro do seu coração? O que você quer falar para Deus? É o que você tem que falar. Abre a boca e fala. É isto que Ele quer te ouvir. Ele está de braços abertos te esperando, não é? Por isso, queridos, é importante que dediquemos a nossa vida espiritual em oração. A oração é como a asa de um avião. Se a asa do avião quebrar, ele cai, não é verdade? Ele não para voando. Pois assim é a nossa vida espiritual do crente. Se você não ora, você não vai se afirmar. Porque a oração, meus irmãos, é a intimidade com Deus, é o diálogo com Deus, não é?
é o conversar com Deus. Olha aqui, oração em latim, o que quer dizer oração em latim? Olha só, orare. Orare é a oração em latim, orare, que quer dizer falar, dizer. E oration, que é a palavra, o discurso e a súplica. Pois é o envolvimento do profundo, é se entregar totalmente para Deus, é abrir o nosso coração para Deus, na simplicidade, na humildade, mas sermos verdadeiros. Esta é a verdadeira oração. Davi era considerado o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi orava o que estava em seu coração. Davi orava as verdades. É o que nós precisamos aprender. Palavras simples, mas verdadeiras. É preciso praticar na vida de oração. E só pratica na vida de oração quem pratica ler a palavra, quem pratica estudar a palavra. Aí você começa a ter intimidade com Deus, porque a oração é intimidade com Deus. Se você não ler a palavra, se você não medita a palavra, se você não tem um tempo para Deus, que oração você vai fazer, irmão? Nenhuma. Você não vai saber nem conversar com Deus, porque você não tem intimidade. É preciso buscar intimidade com Deus, como eu busquei. Você também pode buscar. Você também pode praticar a vida de oração. Tem um exemplo de Jesus aqui, ó. Jesus deixou para nós esses exemplos. Olha aí em Marcos 1, 35 e 39. Essa é uma das orações. Tem várias orações de Jesus. Jesus se retirava para falar com o Pai. Olha, Jesus, Deus, retirando para falar com Deus Pai. E nós então, irmãos? E nós, que somos pecadores, precisamos sim levar a sério a nossa vida de oração, para que assim possamos afirmar diante do Senhor. Olha o que diz em Efésios 6,18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe, irmãos, é preciso dedicarmos a nossa vida em oração. A nossa vida, você que se diz crente, você tem levado a sua vida de oração a sério? Você tem conversado com o Pai? Você tem colocado nas mãos dele as suas dificuldades? Você tem colocado na mão dele para que ele dirija a sua vida? É vida de oração, irmão. Mas olha como Deus é maravilhoso. O apóstolo Paulo, preso, deixou para nós, escrito Efésios e Efésios 6, que é a armadura de Deus, para que nós possamos manter em oração o que nós precisamos para manter na presença de Deus, para mantermos conectados com Deus, para mantermos na presença real de Deus, porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que te ouve, é um Deus que te escuta, é um Deus que fala conosco através da palavra dele, através da palavra de um irmão, através de um ímpio e também através de animais, assim como a mula de Balaão falou com ele. Deus é maravilhoso, Deus está de braços abertos, esperando sempre que nós firmemos as nossas bases, que firmemos o nosso coração, a nossa mente, para estarmos na sua presença sempre, buscando, o adorando, louvando e orando. Amém? Efésios 6, então, Paulo fala para nós a respeito da armadura de Deus, ensinando para nós o que precisamos para nos garantir, para vencermos o diabo, para vencermos as dificuldades, para vencermos o inimigo. Olha o que diz Efésios 6. 6:10. A armadura de Deus. Quanto aos mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo,
porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá vendo, irmãos? Paulo aqui nos dá uma solução para vivermos na presença de Deus. E sem esta armadura fica impossível vencermos o maligno, vencermos o inimigo. Olha aqui que ele diz: vistam-se com toda a armadura de Deus. Não é com a metade não, irmãos, é com toda, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Oh, meus irmãos, o diabo usa o meu irmão, usa o seu irmão, usa o nosso vizinho, usa o amigo, ele usa o inimigo, ele usa todos para derrubar você, para acabar com o casamento, para acabar com a amizade, para acabar com o amor, transformando o amor em ódio, para destruir tudo. Olha o que o diabo fez na vida de Jó, destruiu tudo. Deus só não permitiu que destruísse a vida de Jó, mas os filhos, a família, os animais, o material, ele acabou com tudo. Pois o diabo, ele tenta acabar com tudo. Por isso Paulo escreve para nós: veste a armadura de Deus. Deus deixou para nós uma armadura, irmãos. E porque o diabo, ele trabalha sim, diariamente para te derrubar. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem carne. Isto é, a nossa luta não é contra o irmão ou a irmã. Existe aquele irmão fofoqueiro, existe aquele irmão que fala demais, existe aquela irmã que cuida da vida da outra, existe aquela irmã que é cuidona, mas é porque ela está dando ouvido ao diabo, ela está com o pé próximo do diabo, sabe? E ele usa aquela irmã então, porque vê a fraqueza dela na oração, na fé, então usa aquela irmã contra você, contra o outro. Por isto, não vacile, busque essa armadura, vista ela e lute, porque Deus nos dá esta condição, queridos irmãos. Pois a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, não é? Contra as forças espirituais do mal. Como existe o mal? Todos nós somos maus, nós só não somos muito mal, principalmente aqueles que buscam Deus, porque Deus está em nós. Então não deixe que nós sejamos maus, não é? Mas existem pessoas que o mal está nelas, porque elas deixaram que o diabo tome conta. Por isso, vista a armadura de Deus, meu irmão. Não deixe que o mal te tome. Amém? Esteja na presença de Deus. Por isto, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia mau. Quem não tem dia mau, irmão? Todos nós temos o nosso dia mau, todos nós, sem exceção. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, olha o que está acontecendo no mundo, catástrofes, desastres. Irmãos, não é porque nós temos Deus que não passaremos dias maus, passaremos sim, mas é preciso estar revestido com a armadura dele, para protegermos, porque ele passa conosco, nós não iremos passar sozinhos. Amém? Não esqueça de revestir a sua armadura, porque senão você não conseguirá vencer os inimigos. Aqui está a palavra de Deus para você. Amém? E assim permanecer inabalável com a armadura de Deus.
Portanto, fique firmes, cingindo-se com a verdade, pois a palavra de Deus é verdade, e vestindo-se a couraça da justiça. Irmãos, quem vive a palavra, quem medita na palavra, quem busca orar, quem busca estar na presença de Deus, quem busca envolvimento profundo, entregando nas mãos do Senhor a sua vida, o seu coração, este tem a couraça da justiça, porque Deus é justiça. Amém? Tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Irmãos, o Evangelho da paz é a nova aliança que Jesus trouxe para mim e para você. Nós precisamos de viver nessa nova aliança, nós precisamos de viver o Evangelho, nós precisamos de espalhar esta palavra, nós precisamos de mostrar para o outro que a aliança foi feita. É só cumprirmos, é só vivermos o Evangelho, vivermos os mandamentos, é só vivermos na presença de Deus, segurando sempre o escudo da fé, aquele escudo grande, sabe? Chamado escudo da fé. Capitão América tem um escudo grande, já viu? Pois é, esse escudo, só que é o escudo da fé. E falar em escudo da fé, aqui no canal tem um vídeo que fala sobre emuná, que é a fé verdadeira. Irmãos, escudo da fé. Deus não quer que nós estejamos já fé grande, não é isto. Tanto é que a palavra dele nos ensina. Tenha a fé como um grão de mostarda. É como um grão de mostarda. Vocês já viram o grão de mostarda? É um grão tão pequenininho que se tivesse aqui na minha mão você não viria, de tão pequeno que é. Mas quando lançar da terra, a semente brota, nasce uma árvore frondosa, bonita e grande. Ele está nos ensinando que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Ela tem que crescer. Nós temos que irrigar, nós temos que buscar a palavra de Deus, nós temos que meditar na palavra de Deus, nós temos que buscar a vida de oração, nós temos que buscar a vida de jejuar, nós temos que buscar a vida de lermos sempre a palavra de Deus, de estarmos ligados 24 horas na presença de Deus. Amém? Aí sim, esse escudo da fé ele cresce. Não é? Deus não quer que nós tenhamos já uma fé grande, não, porque o que nasce grande é monstro. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós cresçamos com base nele. Ele é a rocha. É preciso de buscarmos dia a dia. É preciso de professarmos a nossa fé dia a dia, de arrependermos das coisas erradas que não agradam a Deus e ir nos consertando quando buscamos estar na presença de Deus, lermos a palavra de Deus. Amém? Com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados, não é? Quando temos a fé. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação, porque quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, que reconhecemos Ele como nosso suficiente Salvador, nós automaticamente entregamos a Ele a nossa vida e Ele então envia o teu Espírito para que faça a mudança em nossa mente, para que a nossa mente sofra uma metanoia, para que nós mudamos de direção e passamos a viver na presença de Deus, no caminho estreito que leva ao Pai. É isso que Ele está dizendo para nós. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos de viver essa espada do Espírito, porque é ela que nos ajuda a caminhar, é ela que abre caminho para facilitar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Por isso o convite hoje é: tenha uma vida de oração. Como é que está a sua vida de oração, irmãos? Como é que está? Não desanime, não desanime. Não entregue a sua vida a quem não deve. Entregue a sua vida ao Senhor, porque Ele nos criou, Ele nos fez do barro, Ele com o seu sopro nos deu vida. Por isso seja grato,
a Deus. Por isso, leve uma vida de oração, irmãos. Lembre-se disso. A asa do avião, para que o avião mantenha-se no ar, é preciso que a asa funcione. Para que o cristão mantenha na presença de Deus, para que o cristão mantenha uma vida espiritual na presença do nosso Deus, é preciso estar em oração. A sua vida tem que ser uma vida de oração. Amém? É isso que Deus pede de nós e é isso que eu desejo para cada um de vocês. Amém? Dê o seu like, se inscreva, para que esta mensagem chegue a muitos corações. Fiquem todos na paz. Shalom. Que Deus os abençoe grandemente.